Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. E como nós temos falado, tem sempre em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para conferir se tudo que falamos aqui está coadunando com a palavra de Deus, para que você tenha uma fé coerente, uma fé racional, firme na verdade de Deus. Vamos começar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso eterno Deus e Pai, faz, meu Deus, fluir pela bondade do Senhor e pelo teu amor, ó Deus, a inspiração pelo teu Espírito Santo, a tua verdade, meu Deus, para que venha, meu Deus, iluminar nossos entendimentos para entender a tua vontade para a salvação e felicidade da nossa alma. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Estamos hoje com um assunto muito sério, porque este assunto ele ele é espiritual. Ele, se não tivermos cuidado com essa operação desse espírito, dessa vida espiritual, para ter uma sensibilidade e uma humildade para com Deus, podemos ser alvo dessa cegueira espiritual e de não entender a vontade de Deus para a eternidade. Então, esse assunto que iremos falar é sobre o pior tipo de cegueira, que é a cegueira espiritual na mente, no entendimento da gente. Então vamos lá. A pior cegueira espiritual. Tem em suas mãos a palavra de Deus para conferirmos, né? Só ajeitar aqui um pouquinho. Hoje está um dia muito maravilhoso, fazendo frio e muito bom. Graças a Deus tem chovido aqui em nossa cidade. Cegueira espiritual é a introdução. É ouvir as verdades de Deus, mas não ter o discernimento, no entendimento, para entender o sentido da sua interpretação. É exatamente sobre isso que vamos falar. O perigo de as pessoas não ter o discernimento, porque esta palavra de Deus aqui, ela é espiritual. Ela é espírito, porque é de um Deus que é espírito, que é poder, que as coisas dele se revelam através de uma humildade, de um entendimento espiritual. E isso só por meio do Espírito Santo é que nós vamos discernir quando você tem uma aliança com Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, 9, diz que as coisas de Deus são espirituais e só discernem espiritualmente. Ela é revelada para aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, e ela vem discernir. Para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, não têm aliança com Deus, através de Jesus, no Evangelho da Graça, a maneira que esta pessoa pode ter o entendimento de Deus é quando ela ouve uma pregação, um ensinamento da palavra de Deus por uma pessoa que já tem aliança com Deus, já tem a inspiração
a direção do Espírito Santo para ensiná-la. Aí sim, quando ela é humilde de espírito, que ouve a palavra de Deus, que dá ouvidos, aí sim, aí entra dentro dela o entendimento de Deus. Então, continuando, vamos para o segundo ponto aqui, dessa reflexão. Deus revela os mistérios dele aos humildes de espírito. Isso está escrito no livro de Mateus 11:25, que ele diz o seguinte: Jesus exclamou ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas o quê? As revelações espirituais do plano da salvação. Ocultaste aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes de espírito. É uma importância, é um detalhe muito importante. Só para quem é humilde de espírito, para quem é humilde de espírito, Deus revela. Porque quando você é orgulhoso, arrogante, eu já tenho a Jesus, eu não preciso de salvação, eu não creio nisso, e assim se porta de uma forma arrogante, pode ter certeza que a esses tampouco será revelado o entendimento de Deus para a salvação na vida dessa pessoa, enquanto não se voltar com humildade para Deus. Vamos continuar aqui o segundo ponto. Motivos da cegueira espiritual. Quando uma pessoa nasce cego, às vezes nasce cego de nascença, e outros por algum motivo, alguma coisa acometeu na sua saúde ocular, que a pessoa perdeu a visão. Neste caso que vamos citar aqui, que o Senhor Jesus fala, foi ao povo de Israel. E nós vamos dar uma ilustração para os dias e para a vida espiritual hoje. Primeiro vamos falar para o povo de Israel. O povo de Israel teve a jactância, teve a presunção de estar querendo servir a Deus, mas estavam, vez por outra, sempre se voltando para deuses, para a idolatria, estava se voltando para a sua vontade própria, seu egoísmo e fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas queria servir a Deus. Porventura não é assim. Hoje, nos nossos dias, as pessoas querem servir a Deus, mas ao seu modo. E o que é que traz a cegueira espiritual? É a pessoa estar no erro, querer servir a Deus, mas começa com sua dureza de coração. E aí o que vai acontecer? Começa a perder o entendimento, perder a visão do espiritual de Deus. E isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte, olha bem, livro de Isaías, está escrito no Velho Testamento, na Bíblia, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, de Deus, Deus falando para o profeta Isaías, ó Isaías, esse povo se aproxima de mim, mas sabe como, Isaías? Com lábios e com sua boca me honra, diz, eu creio em Deus, Deus é santo, Deus é isso,
mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Veja bem, pessoas que honram, Deus, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é santo, e vive uma vida religiosa, porque só com a boca honra a Deus, mas com suas atitudes, seu caráter, seu temor, está muito longe de Deus. É isso que faz perder muitas pessoas ficarem cegas espiritual, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, se Deus não tem comunhão com o pecado, essa pessoa fica bloqueada a visão espiritual. Fica uma cegueira espiritual sem entender qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer, qual o plano dele para a pessoa. E perde a comunhão de ter o entendimento de Deus. É muito sério isso. É muito sério mesmo. E vamos concluir com essa meditação muito séria, muito simples e objetiva. Concluímos então algumas entidades, preste bem atenção, vou falar pausadamente, algumas entidades e sistemas religiosos cegam o entendimento para a verdade de Deus. Por quê? Algumas entidades e sistemas religiosos manipulam e cegam a verdade de Deus. Que a palavra de Deus fala claramente que o Deus desse século, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, quando se há uma manipulação, um sistema religioso de vontade de homens para falar de Deus, mas da sua vontade, aí o inimigo de nossas almas aproveita-se disso para deixar as pessoas cegas, não entender qual é a verdade de Deus, porque sistemas religiosos estão manipulando, o diabo também, quando a pessoa está pregando a verdade, ele distorce para a pessoa não entender como é a verdade de Deus. E isso tem acontecido muito nos nossos dias. Continuando, mas o Evangelho de Cristo, preste bem atenção, mas o Evangelho de Cristo, que é tudo aqui, conforme os ensinamentos de Deus, pela Bíblia, no Evangelho da graça, da cruz, que Jesus morreu para desfazer o poder do pecado, para nos dar salvação. Esse sim, o Evangelho de Cristo conscientiza, traz entendimento da verdade e nos faz viver a liberdade de Deus em Cristo. Porque Deus, a gente estava na escravidão do pecado, porque o pecado tinha poder sobre nós, sobre todos os homens. O pecado tinha poder que a lei não conseguia, não era perfeita para salvar o homem, mas quando veio o sangue de Cristo, o sangue perfeito, e ele ali foi crucificado, e veio então a lei do Espírito através da crucificação de Jesus, formando assim, trazendo a graça, o amor de Deus, que pode salvar e fazer o homem perfeitamente preparado para fazer a vontade de Deus. Então, libertou da escravidão, do poder do pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz, o evangelho de Deus em Cristo, ele liberta, tira a pessoa da escravidão para ser livre, para fazer a vontade de Deus e ter o livre-arbítrio de obedecer a Deus. Mas no Evangelho da Graça, em Cristo, que liberta da escravidão, você tem um entendimento bem claro da vontade de Deus. Você é livre, você sente paz, uma liberdade, porque foi o próprio Evangelho de Deus, foi o poder de Deus através do sangue de Cristo
que nos transforma, que nos liberta do poder do pecado. E isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1, que diz o seguinte: para a liberdade, olha bem, para a liberdade, porque até então eram escravos do pecado, mas para libertar, liberdade, foi que Cristo nos libertou. Paulo estava falando de pessoas que já estavam querendo voltar para os dogmas, para as leis, para tradições de homens, para coisas criadas para o homem, e já estavam vivendo numa escravidão novamente, porque o Evangelho de Cristo nos liberta para a gente ter entendimento de Deus e para ser guiado pela vontade dos ensinos de Deus e não de homem. E em Cristo, no Evangelho da Graça, é que nós temos a salvação de Deus. Continuando, permanecei, pois, firmes. Permanecer firme naquilo que você aprendeu de Deus, do Evangelho de Deus. Permanecer firme. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, os ensinamentos de sistemas religiosos, de tradições e ensinamento de homens, faz o quê? Faz isso, ó. Escraviza, acorrenta você. Mas o Evangelho de Cristo, do jeito que está ensinado aqui, na palavra de Deus, ele traz paz, libertação, felicidade. Você é livre para servir a Deus de uma forma coerente, de uma forma gloriosa, de uma forma que você sente paz e você fica leve. Foi isso que Jesus disse em Mateus 11, 27, 28, por aí, que diz: aprendi de mim, que sou manso e humilde, o meu fardo é leve. O fardo de Deus é leve, porque é dado pelo Espírito Santo e não por dogmas nem manipulações de homem algum, de religião alguma. É o fardo leve e maravilhoso do amor, da graça do Espírito Santo dentro de nós, do nosso coração. Vamos falar com Deus, agradecer por essa palavra que traz luz, liberdade, para a gente entender a vontade de Deus para nós, para a nossa salvação. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, que é a verdade, que ilumina, Senhor. Tua palavra diz, no Salmo 119, versículo 130, as muitas palavras, as exposições das tuas palavras trazem luz. E é isso, meu Deus, que nós temos nos empenhado aqui, meu Deus, para dar o de melhor, para revelar a tua verdade, a tua palavra, a luz da verdade, para a tua glória, porque somente a tua palavra dita com verdade é que ela traz libertação, paz, alegria para nosso espírito, nosso coração, para sabermos servir ao Senhor, conhecer o Senhor. É isso que te louvamos, Senhor, que te oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Ótima sexta-feira e examine a palavra de Deus. E peça força a Deus, ao Senhor Jesus, através do Espírito Santo, e com certeza Ele vai nos ajudar todos a servir a Ele de uma forma coerente, sábia, para a salvação. Deus abençoe a todos.